Glórias a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com grande alegria que estamos aqui para fazer mais um vídeo, Nessa série de vídeos de estudos profundos da palavra do nosso Deus. Estaremos tratando de um assunto muito importante, essencial para a vida cristã. E é algo que é muito falado nas igrejas hoje, Mas é muita teoria e pouca prática acerca desse assunto. Estaremos falando sobre fé. Quando nós lemos a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Lucas, no capítulo de número 18, do verso 1 até o verso de número 8, Jesus está contando uma parábola, e o propósito dele contar essa parábola é o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E ele conta aquela história, fictícia, porque a parábola é uma história inventada que tem uma verdade por trás dessa história. Do juiz iníquo, E aquela mulher que chegava diante do juiz e pedia para ele fazer justiça, e aquele juiz não temia a Deus nem a homem algum, mas um dia ele pensou consigo mesmo, Eu não temo a Deus nem a homem algum, mas eu vou fazer justiça e essa mulher vai me deixar de importunar. Aí Jesus fala assim: porventura não fará Deus justiça, aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado? Aí ele muda de assunto e faz uma pergunta: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E essa pergunta de Jesus, ela traz uma reflexão, para as nossas vidas. Por que Jesus fez esta pergunta? Se nós olharmos para o contexto da igreja hoje, é muito pregado sobre fé, há muitos louvores que falam sobre fé, mas a fé é muito pouco colocada em prática. Se nós formos fazer uma análise, da vida das pessoas. E nós estaremos hoje, dando um estudo aqui sobre fé, Primeira coisa, o que a Bíblia fala sobre a fé, Na língua portuguesa, no Antigo Testamento, só há um versículo que fala acerca da fé. Está lá no livro do profeta Abacuque, um dos profetas menores, Menor não no tamanho nem na importância, mas no tempo profético e na escrita também, Na parte B do capítulo 2, do versículo 4, está escrito assim: e o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. No Novo Testamento, a palavra fé é encontrada 246 vezes. E esse mesmo versículo, ele é repetido pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos, do capítulo 1, versículo 17. Que ele diz assim, que no Evangelho se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Foi o versículo que influenciou Martinho Lutero na Reforma. O versículo que abriu o entendimento de Lutero que a salvação não é por obras, mas é única e exclusivamente pela fé. E o que é fé? Fé está na Bíblia, é fundamental para a vida do cristão, mas o que é fé? Na carta aos Hebreus, no capítulo 11, do versículo 1, diz que a fé é a certeza de coisas que você não vê e é prova de fatos que você espera. É crer no sobrenatural, no transcendental. Você tem uma certeza de algo que você não viu ainda. Você tem prova de algo que você está esperando. Isso, pela lógica humana, é loucura. Mas o que é que traz essa certeza e essa prova para nós? É a palavra de Deus que nos garante que a nossa fé ela vai obter os resultados
Nós vamos alcançar os objetivos, né, que a palavra de Deus nos promete. Então a fé é prova de fato que você não viu, né? Você não viu ainda, mas você tem a prova que a palavra garante. E a certeza de coisas que você está esperando, né? E a pergunta que vem ao nosso coração, né? Como que nós vamos ter fé? Da onde que vem a fé? Né? Certa vez, Jesus está falando acerca de perdoar o irmão, e quantas vezes for necessário, se 7 vezes no dia o irmão pecar contra nós, né? Ele estava falando para os discípulos deveriam te perdoar. E lá em Lucas capítulo 17, no versículo 5, os discípulos falaram: Senhor, aumenta-nos a fé. É possível a fé ser aumentada? Eu creio que a fé, ela é como exercício, é pela prática, né? Mas a origem da fé, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele diz assim: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Então a fé, ela vem por você não só ouvir, mas por você guardar a palavra de Deus no coração e colocar a palavra de Deus em prática. A fé vem ao coração e ela fortalece a nossa confiança em Deus e nas suas promessas, né? E a pergunta que vem, né, ao nosso coração é: por que ter fé, né? Primeiro que a salvação é pela fé. Na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, Paulo escreveu: pela graça sois salvo, né? Graça é um favor imerecido, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é um dom de Deus que você toma posse pela fé. A mensagem é pregada, a fé vem no coração, você crê e toma posse da salvação e se arrepende, se converte, entrega sua vida a Jesus e obedece a palavra e permanece até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a salvação é pela fé. E se eu não tiver fé? Não tem salvação e não tem bênção de Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 6, ele escreveu dizendo assim, ó: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que de Deus se aproxima precisa crer que Deus existe e ele é galardoador, recompensador daquele que o busca. Se você não tem fé em Deus, você está perdendo o seu tempo, dizendo que é salvo, que é cristão, que vai morar no céu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você aproxima dele, você precisa crer que ele existe, e você só crê que ele existe pela fé. Ninguém viu a Deus, mas por aquilo que a palavra de Deus fala, o Espírito Santo testifica que a palavra de Deus é verdade, e isso tudo através da fé, né? E os benefícios da fé, né? Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz o Espírito Santo falando através da boca do escritor: o meu justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí no verso 39, o escritor vai dizer assim, Hebreus capítulo 10, nós não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que avançam para a salvação da sua alma. Então o justo viverá da fé. E se ele recuar, se ele voltar atrás, se ele retroceder, se ele naufragar na fé, se ele desistir da caminhada, Deus não tem prazer nele. E quantas pessoas estão recuando, desistindo, né? Afastando de Deus. Deus não tem prazer nessas pessoas. São pessoas que estão negando a sua fé.
né? Negando a fé. Outra coisa importante, né, acerca da fé, que é através da fé que nós vencemos o mundo, o pecado, o inimigo. Na primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4, vai dizer que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É através da fé que nós vencemos os obstáculos, os problemas, as dificuldades. Como eu falei aqui, irmãos, não adianta falar sobre fé. Não adianta dizer que tem fé. Não adianta pregar sobre fé, louvar sobre fé. Tem que exercer a fé. E alguém diz, pastor, mas nós somos salvos pela fé e não por obras. Mas uma verdadeira fé, ela vai ter as obras como evidência. Por exemplo, no mesmo texto que eu citei, de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. No verso 9 diz, não por obras para que ninguém se glorie, né? Nós não somos salvos por sermos bonzinhos, por fazer obras, não. Mas no verso 10 vai dizer que nós somos feitura de Deus, né? Deus nos criou, fomos regenerados em Jesus, né? Através do poder do Espírito e da palavra, para as boas obras. Então, uma verdadeira fé, ela tem as boas obras como evidência. E Tiago escreveu no capítulo 2, né? Versículo 17, que a fé sem as obras, ela está morta em si mesma. Então, uma verdadeira fé, ela vai ter as obras como evidência de uma fé genuína. A fé, ela tem que ser levada para o campo da prática. Por exemplo, um exemplo bíblico de alguém que teve a sua fé reconhecida por Jesus. Está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 25 até o 32. Aquele texto muito conhecido daquela mulher, né, que sofria um fluxo de sangue, né, uma hemorragia há 12 anos, que a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha com os médicos, sofreu muito, piorou a situação dela, mas um dia ela pensou, isso é fé, irmãos, né? A voz de Deus no coração, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Mas se ela ficasse em casa só pensando assim, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado, e não fosse até Jesus, né, não demonstrasse a sua fé, não fizesse a parte dela, ela não seria curada. O problema de muitas pessoas hoje na igreja é que ela fala, eu tenho fé que Deus vai me curar, que eu vou alcançar a vitória, que vai ter salvação na minha casa, né, que eu vou receber o batismo com o Espírito Santo, que eu vou ser uma bênção. Mas não faz a parte, não ora, não vigia, não busca Deus, não tem compromisso com Deus, não prioriza as coisas de Deus. Então é uma fé morta, né? É uma fé teórica, mas não é uma fé bíblica, uma fé genuína, uma fé verdadeira. E o que aquela mulher faz? Ela se levanta, saiu da casa dela, enfrentou a multidão, né? E se você ler, por exemplo, o livro de Levítico, no capítulo 15, versículo 25 ao 27, aquela mulher, ela não poderia ter contato com as pessoas, ela não poderia viver em sociedade, ela tinha que viver isolada, porque aonde ela tocava ficava imundo pela lei, se ela sentasse no lugar, a pessoa não podia sentar, nada ela podia tocar. Mas ela vai por entre a multidão, né? Ela enfrenta o preconceito. Imagine só uma mulher 12 anos perdendo sangue, certamente estava fraca, mas ela foi e tocou em Jesus. E no momento que ela tocou, a Bíblia diz que ela foi curada. Aí Jesus sentiu que dele saiu o poder e perguntou, quem me tocou? Aí os discípulos disseram, a multidão, né? A multidão te tocou, Senhor. Mas Jesus falou, não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Jesus sabia que era ela, mas Jesus queria que ela se apresentasse, né? Como testemunho da fé dela. Aí ela tremendo de medo, né? Concisa, ciente do milagre que havia acontecido, tremendo porque pela lei de Moisés, se ela tocasse em alguém, a pessoa ficava imune. Só que quando ela tocou em Jesus, o poder de Jesus, que era muito maior do que aquela enfermidade, curou ela.
Já digo para você, né, não saindo fora do assunto, que Jesus é maior do que o seu problema. Jesus é maior do que a sua aflição, do que a sua luta. Basta você, pela fé, tocar nele, labassuriandequeve, você vai receber um milagre. Você que não é salvo, é só você aceitar ele como Senhor e Salvador, obedecer a palavra dele. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, só voltar para os caminhos do Senhor. Você que já está no caminho do Senhor, continue firme na fé, né? E aquela mulher contou toda a verdade para Jesus. Toda a história está relatada no texto. Aí Jesus falou para ela, está no verso 32 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Filha, a tua fé, né, te salvou. A palavra salvou ali é sozo no grego, curou, né? Porque a palavra salvação, ela tem várias definições. Salvação da alma, salvação física, algum livramento, né? Todo e qualquer tipo de livramento. Então aquela mulher recebeu o milagre pela fé e Jesus falou para ela, vai em paz, né? A tua fé te salvou. E a palavra fé no grego é pistis, né? Que tem a ver com a confiança, é você se entregar, né, àquela verdade e não duvidar. Tiago, escrevendo acerca de pedir sabedoria a Deus, no capítulo 1, versículo 6, ele disse assim, se alguém quiser sabedoria ou qualquer outra coisa, né, peça com fé sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, né, que ela se levanta e logo ela se desfaz em nada. Então, a pessoa que ela tem dúvida, né, você fala, vou orar, Jesus vai te curar. Ela fala, será? Quem sabe? Talvez? Isso aí, irmãos, é dúvida. E aonde há dúvida, Deus não opera. Nós sabemos que um dia a fé vai terminar. Quando é, pastor? O dia que Jesus arrebatar a igreja, nós estivermos para sempre com o Senhor, como diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18, né? Aí lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, diz que o fim da nossa fé é a salvação da alma. Não vamos precisar mais da fé. Mas hoje, a fé é essencial na vida de cada cristão. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, fala que a fé não é de todos. É a Bíblia que diz, nem todos têm fé, né? Quantos duvidam das coisas de Deus, né? Quantos não creem na palavra de Deus? Permanece na incredulidade, né? Duvidando, questionando. Esse tipo de pessoa, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso com aqueles que têm fé na sua palavra. Daqueles que exercem a sua fé. Daqueles que colocam a sua fé em prática. E o milagre acontece na nossa vida quando nós exercemos a fé na palavra. Então você que está assistindo esse estudo, né? Creio que você vai compartilhar, porque é um estudo muito importante, né, para a igreja nos dias atuais. É pela fé. Né? Você tem que guardar esta fé até o fim. Muitos tinham fé, não tem mais. Naufragaram, desistiram, né? Voltaram atrás. E lá em Lucas capítulo 9, versículo 62, fala que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, né, e desiste, retrocede, Deus não tem prazer nesse tipo de pessoa. Não é apto para o reino de Deus. O apóstolo Paulo, ao encerrar a sua carreira, né, na sua segunda epístola, que ele escreveu a Timóteo, ele já está prestes a morrer, né, ele sabe que ele vai ter a cabeça cortada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, ele fala assim, ó Timóteo, eu já estou sendo oferecido como aspersão de sacrifício. Uma linguagem do Antigo Testamento, onde o animal tinha a cabeça cortada e o sangue era aspergido nas pontas do altar, do holocausto, né? E jogado às bases do altar. Paulo está dizendo, ó, meu sangue vai ser derramado. Vou ser oferecido como aspersão. Mas, ele diz no verso 7, eu combati o bom combate,
eu completei a carreira, eu guardei a fé. Paulo guardou a fé até o final. Ele vai dizer assim: e desde agora me está preparada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto aguardarem a sua vinda. Então você que está na caminhada, não perca a tua fé. Permaneça firme na fé. Batalhe pela fé, né? Na carta de Judas, o penúltimo livro do Novo Testamento, que é um capítulo só, no verso 3, Judas escreveu para os seus destinatários batalhar pela fé. Porque hoje há muita heresia, muitas falsas doutrinas, muitos falsos ensinamentos. E você só vai resistir tudo isso e vai ser livre disso se você tiver uma fé viva na santa e poderosa palavra de Deus. Conhecendo as Escrituras, né? Dando ouvido à palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. Nós vemos um exemplo bíblico também, que está no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 14, versículo 22, né? Até o versículo de número 34. Quando Jesus está despedindo a multidão, ele havia alimentado mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, mandou os discípulos atravessar, né? De Betsaida para Cafarnaum. Os discípulos haviam caminhado aí uns 8 quilômetros, ali no lago de Genezaré, o mar de Tiberíades, o mar da Galileia, é a mesma coisa. E o vento estava açoitando, né? Já era a quarta vigília da noite, que era das 3 às 6 da manhã. Jesus vem caminhando sobre o mar. Os discípulos, ao ver, pensaram que era um fantasma. Jesus falou: não temas, sou eu, não temais. Pedro falou: se é o Senhor, manda-me ter contigo caminhando sobre as águas. Jesus falou: vem. Ele caminhou sobre as águas quando ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Aí Jesus, ele gritou: Senhor, socorre-me. Jesus foi lá e socorreu ele. Falou: homem de pequena fé, por que duvidaste? Enquanto ele estava olhando para Jesus, a fé dele estava forte. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, a fé dele enfraqueceu. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, diz: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso das afrontas, mas foi fiel até a morte de cruz. Enquanto nós estamos olhando para Jesus, e não para os problemas, não para as dificuldades, a nossa fé está forte. Hoje tem muitas pessoas se enfraquecendo, desistindo, retrocedendo, caindo em pecado, se esfriando espiritualmente, deixando a incredulidade entrar no coração, porque tiraram os olhos de Jesus, começaram a olhar para os homens, para os problemas, para as dificuldades, né? Porque a igreja só tem problema. Nada disso. Mas aonde tem pessoas, tem problemas, mas com a ajuda do Espírito Santo e com uma fé verdadeira em Deus, todos os problemas são solucionados. Então que você possa permanecer firme na fé, né? Olhando para Jesus, meditando na palavra, crendo na palavra, e a palavra vai fortalecendo a nossa fé até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E possamos permanecer firmes, né, na fé. Como diz lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Sede firmes, né, e constante, permaneça firme, sempre abundante, fazendo além do natural. A palavra abundante na língua grega tem um sentido de uma fonte a jorrar, sempre, né, sempre produzindo para o reino, sempre na ativa, né, porque a vossa obra no Senhor tem uma recompensa. Nós sabemos que a maior recompensa é a coroa da justiça, né, que aguarda todos os salvos. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus fala: venham sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Para nós alcançarmos essa coroa, temos que fazer igual Paulo falou, né? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé.
A minha fé permaneceu viva, né? Eu não esmoreci na fé. E tem muitas pessoas se esmorecendo na fé. Porque tiraram os olhos de Jesus. Deixaram de ouvir a palavra. Ficam ouvindo aí os profetas de internet, os desigrejados, aqueles que só criticam a obra de Deus, né? E estão morrendo na fé. Mas volta a ser alimentado da palavra. Volta a buscar a Deus. Você que está afastado da casa de Deus, volta a congregar na igreja séria. Volta a praticar a palavra. Guarde a fé. Porque, para encerrar, né? A pergunta de Jesus, lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Como está a sua fé? Viva? Fervorosa? Ou você está morrendo na fé, naufragando na fé? Ou já morreu? Mas a palavra de Deus tem o poder de vivificar a tua fé. A palavra de Deus tem poder de renovar a sua fé, de fortalecer a tua fé. E pratique a tua fé como? Enfrentando os problemas. Porque a verdadeira fé ela é demonstrada quando o problema chega. E você olha para o problema e diz assim, olha, eu vou te vencer, não pela minha força, mas porque eu tenho fé em Deus e Deus vai me dar a vitória. E lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala que a nossa fé, ela é muito mais preciosa que o ouro que é provado no fogo. O ouro é provado no fogo para que as impurezas se consumam e o brilho apareça. Então a nossa fé ela é provada no fogo da provação. Quando a prova chega e você permanece firme, a tua fé ela é comprovada como uma fé autêntica. Não é uma fé de emoção, né? Eu tenho outro estudo, mas esse é outro tema, os 7 tipos de fé. Qualquer dia desses, eu vou ministrar esse estudo também. Né? Tem fé intelectual, tem pessoa que ele dá um estudo de fé para você. Mas é só intelecto, ele não coloca em prática. Tem fé emocional, que é só emoção. Depois a emoção vai embora, acaba. Né? Tem a fé na cadeira de roda, que é aquela pessoa que sempre precisa alguém trazer uma palavra, orar por ele. Não é uma fé na palavra. Tem a fé demoníaca, que é aquelas pessoas que têm fé dos demônios, né? Dos espíritos, né? E tem a verdadeira fé, né? Que é a fé na palavra, e tem o dom da fé, que é uma fé diferenciada. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, que nem todos têm esse dom da fé, que é aquele que a pessoa vai chegar no paralítico, ordenar, o paralítico vai levantar e andar. Os milagres vão acontecer. É um dom diferenciado, que é uma fé diferente da fé salvadora de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Então vamos terminando por aqui, né? Esse ensino. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que vai assistir esse vídeo, compartilha ele, né? Ajuda nós a semearmos a palavra de Deus. E um alerta, Hebreus 11:6 para você. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que de Deus se aproxima precisa crer que ele existe e é recompensador, galardoador daquele que o busca. Então que a tua fé seja viva na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor, fique com Deus.